E recentemente eu fiz um vídeo aqui falando que o HCTR11 é uma bomba relógio, mas tem muita gente que investe nele e que ficou com dúvida se vale a pena ou não, como que você vai ganhar dinheiro com ele ou então como que você vai perder dinheiro com ele, porque é um investimento de altíssimo risco. E hoje, para deixar bem claro essas coisas, eu vou explicar aqui para você a situação atual ali do HCTR11, como que ele tá das pernas, ali se ele tá indo no caminho certo, se ele não tá, o que muito provavelmente pode acontecer com ele no futuro, se vai dar bom, se não vai dar bom. Então, se você é investidor dele e também tem cotas que você já está no negativo e quer saber o que fazer com essas cotas, fica aqui que eu também vou explicar, porque é o que eu fiz com as minhas cotas do HCTR11. Lembrando que ele já foi o fundo imobiliário que eu tinha maior posição nele. Então, cara, foi um prejuízo razoável e mesmo assim eu ainda tenho algumas cotinhas neles que eu vou explicar para vocês a estratégia por trás disso. Mas antes da gente continuar com esse vídeo, eu já vou convidar vocês, cara, comentem aqui quantas cotas que vocês têm do HCTR11. Bom, de prática, vamos começar por onde? Pelo seu preço, né? E ele tava caindo muito, né? Custando na casa dos seus R$ 19. Porém, hoje, olha, tá subindo quase que 5%, tá? Uma belíssima alta para o fundo em si. Só que não é motivo para estar comemorando, porque tem muita coisa acontecendo com o fundo em si. O que acontece? Hoje ele está custando cerca de R$ 20, porém no seu último mês está caindo cerca de 8%, mesmo com essa alta, tá? Se você tivesse desconsiderado essa alta, seria uma queda de quase que 13%. No último ano vem caindo 39% e no seu período máximo cai de mais de 82%. Cara, para vocês terem uma ideia, eu pessoalmente vi esse fundo negociando aqui, olha, acima dos seus R$ 170, onde todo mundo estava querendo comprar esse fundo aqui a qualquer preço, pagando 170, 180, cara, qualquer preço que aparecia no home broker, as pessoas compravam. Então tava todo mundo muito doido por conta do HCTR11. Cara, esse fundo pagava muito dividendo, mas muito, muito, muito. A gente vai ver o seu histórico de dividendo, é muita coisa. Mas o que acontece? Ele começou uma fase que era de 2023 para frente, que foi só decadência. Então de 2023 para frente aqui, cara, foi só prejuízo atrás de prejuízo, onde é mais de 90% dos seus investidores hoje tem as cotas antes dessa fase, porque a grande maioria está no prejuízo e não quer vender. Então eu vou explicar para vocês o que vocês podem fazer com as suas cotas, pelo menos o que eu fiz com a minha. Pode ser uma ideia para você. Agora, qual que é o grande problema aqui do HCTR11? O único jeito de você ganhar dinheiro com esse fundo é com isso daqui, olha, os seus dividendos. Cara, você tem que torcer muito, mas muito, para que esse fundo se mantenha estável na casa do quê? Dos seus R$ 20 por cota. Se ele manter o seu preço estável e ele manter esse dividendo aqui, ó, de mais de 21%, você vai ganhar muito, mas muito dinheiro com ele. Cerca de mais de 21% de dividendo no ano, cara. Isso daqui nem o tigrinho consegue pagar tanto de retorno. Em torno de 4 anos e pouquinho ali você já dobra o valor que você investiu com esse retorno. Porém, se você reparar aqui no seu histórico, aqui, olha, você vai ver que teve momentos que ele pagou mais de 2,50 por cota. Teve momentos que ele pagou 4% de dividendo. E teve momentos que ele não pagou dividendo. Então, o que acontece? Por mais que ele seja um fundo aqui que tenha um altíssimo risco, ele também tem um altíssimo retorno com os seus dividendos. Então, tudo que você tem que fazer é do que? Torcer para que ele mantenha esses dividendos, torcer para que o preço da sua cota, que hoje está na casa dos seus R$ 20, não oscile. Principalmente ali para baixo, porque esse fundo não para de cair. Então, se você tem cotas dele e quer ganhar dinheiro com ele, ele não pode cair a cota, porque por mais que ele pague muito dividendo, ele perde muito dinheiro com a sua desvalorização. E um dos pontos mais negativos para quem está investindo é perder dinheiro, porque, cara, para você perder dinheiro e depois se recuperar é muito difícil. Agora, como que a gente vai saber se ele vai cair o preço da sua cota ou então se ele vai cair os seus dividendos ou então se ele vai conseguir manter? É em cima disso daqui, olha. É em cima mostrando a sua carteira. Se vocês pegarem aqui, olha, vocês vão ver aqui logo de cara o quê? Que hoje, isso daqui é a parte mais importante do fundo em si, tá? Que é o status da carteira dele. Hoje ele vem mantendo esse dividendo de mais de 20% no ano com apenas 17% da sua carteira. Cara, ele tem um potencial muito maior para conseguir pagar mais dividendo. Ele poderia estar pagando tranquilamente ali na casa de R$ 1, R$ 1,20, R$ 1,30 ali por cota.
Porém, mais de 77% da sua carteira está em carência de juros. Esse carência de juros é basicamente aquele waiver que você já pode ter até ouvido falar por aí, que é do quê? É aquele fundo imobiliário que nem deu o calote e nem pegou, tá pagando. Então ele tá meio que em cima do muro ali, vendo se vai conseguir pagar. Tá tipo assim, ó, devo, mas não nego, pago quando puder. E o HCTR11, como é uma mãe aqui dos fundos imobiliários, tá simplesmente emprestando dinheiro para qualquer pessoa e simplesmente não precisa nem pagar eles, que para eles tá tudo certo, tá? Pode parecer alguma coisa meio brincadeira aqui, meio irônico, mas é realmente isso que acontece. Cara, para você ter cerca de 70% ali, mais de 70% dos seus devedores ali devendo para você há mais de ano e você não fazer nada, cara, nem seu pai que te empresta dinheiro vai perdoar você assim por tanto tempo, tá? Ainda mais é na casa dele aqui, que é na casa de alguns milhões de reais emprestado. Agora, o ponto mais crítico aqui do HCTR11, mais preocupante, é isso daqui. Antes de eu explicar, eu tenho que falar isso daqui, olha. O Banco Central tá, nossa, tá cheio de propaganda aqui, ó. Mas o Banco Central aqui no geral, eles aumentaram a taxa Selic para 14,25. Voltando para cá. Toda vez que pega, faz o quê? Aumenta a taxa Selic para, por exemplo, vai 14,25. Deixa eu escrever aqui em cima. Vai 14% aqui para facilitar a nossa vida. Vale a pena você pegar, investir o seu dinheiro querendo um retorno ali de 12, 13%? Não, porque qualquer investimento que você for fazer vai ter que ter um retorno acima de 14,25. Então toda vez que a Selic está em cima, se você tiver R$ 1 milhão, às vezes você não vai querer investir, às vezes você não vai querer montar uma indústria, um prédio, uma fábrica ou alguma coisa do tipo. Porque é só você deixar esse R$ 1 milhão rendendo ali na Selic, que ele vai te render cerca de 14% ao ano, sem esforço, sem dor de cabeça nenhuma. Então o grande ponto é que quando a Selic está em alta, ela não estimula a economia ou o pessoal a gastar dinheiro. Então todo financiamento que você for fazer, carro ou casa, vai estar muito caro. E o porquê que eu estou explicando isso aqui para vocês? Se vocês perceberem, tá? Os CRIs do HCTR11 não é pouca bosta não, velho. É IPCA mais 13, é IPCA mais 10, CDI mais 4. Cara, isso daqui dá mais de 20% de juros no ano, dependendo do CRI que você vai estar pegando. Porque tem CRI que está cobrando mais ainda, tá? Cara, 20% de juros no ano, esse CRI aqui, olha, tem que simplesmente tá dando tudo perfeito para ele para conseguir pagar essa dívida. Porque, cara, imagina só você ter uma dívida que a cada 4 anos ali está simplesmente dobrando de valor. Então, esse dinheiro que a pessoa pegou, ou ela tem uma experiência muito grande ali, ou então ela já pega esse dinheiro sabendo que pode dar um calote, pode ter ali um certo tipo de problema ali no futuro. E o HCTR11, como era para ser um fundo muito sério, era para ter estruturado toda uma segurança ao você emprestar dinheiro para esses tipos de CRI, porque, cara, é extremamente arriscado. Você tem que ter uma boa garantia de que você vai receber o seu dinheiro de volta. E adivinha, eles não fizeram essa boa garantia. Então o que acontece? Todos esses CRIs dele aqui, ó, que tá em amarelinho hoje, olha, ou então tá em vermelhinho, estão com um problema muito sério, de que esses CRIs não estão pagando, só que eles também não têm garantia e não tem o que o HCTR11 fazer. É esse o pior problema. E cada vez que aumenta mais a Selic, fica mais difícil ainda. Porque a taxa de juros para todos os seus devedores vai acabar subindo. Se eles não estão pagando agora, eles não vão pagar no futuro. Pelo menos é o que tudo leva a crer. E de que, muito provavelmente, esses CRIs aqui que já estavam ruins, piorem. Então, esse é realmente o grande risco do HCTR11, é de piorar a situação dos CRIs. E, cara, piorou a situação dos CRIs. Ele tá aqui, ó, na casa de 17% de CRIs em dia. Cara, caiu para 15%, caiu para 12%. A primeira coisa que vai acontecer com o seu dividendo vai cair. O seu dividendo caindo, o preço da sua cota, que hoje está na casa dos seus R$ 20, vai cair para 19, 18, 15 reais por cota. Então, esse que é o grande problema do HCTR11. Se você está investindo nele, você tem que estar ciente disso, de que pode dar muito problema se essa oscilação do seu resumo de CRIs cair aqui de 17% para 15%. Pode parecer pouca coisa, mas isso já vai ser o suficiente para o mercado no geral
querer destruir o HCTR11. Então, se você está investindo nele, saiba desse risco. Pode ser que ele também consiga melhorar, que ele tenha realmente um potencial, porém o risco dele que hoje ele está correndo, principalmente com a Selic em alta, é muito grande. Então, tem que ter uma carteira diversificada. Ah, tava me esquecendo aqui, né? Cara, eu tenho cotas do HCTR11 ainda hoje. Por quê? Quando você está investindo em renda variável, qual que é a artimanha que você tem que fazer quando você vai vender? Toda vez quando você vai vender alguma cota aqui, você tem que pagar o quê? Uma porcentagem do seu lucro para o governo. Então, como eu não quero pagar essa porcentagem de lucro para o governo, o que, que eu faço? Eu pego um fundo imobiliário que eu estou com o lucro, aqui é o fundo imobiliário que eu estou positivo no lucro, e pego o fundo imobiliário que eu estou negativo. Vendo os dois e com isso eu não preciso pagar imposto de renda sobre o ganho que eu tive ali de capital com os fundos imobiliários. Então, isso foi uma estratégia que eu consegui ver ali, pelo menos para utilizar minhas cotas do HCTR para alguma coisa. Porque, cara, meu preço médio estava na casa dos seus 80 e poucos reais, 90 reais. Quase impossível esse fundo imobiliário voltar para esse valor. Ele pode voltar aqui se começar a subir essa carência de juros aqui, voltar a pagar ele, mas é muito, muito, muito difícil. É quase estar sonhando acordado para isso acontecer.